Rolê São Paulo, cidade de São Paulo. Juliana, o que nós fizemos em São Paulo? Muita coisa, né? A gente planejou várias coisas. A maioria delas a gente conseguiu fazer, né? Algumas não deu tempo, não deu muito certo, mas planejamento é isso, né? Um guia, não quer dizer que a gente vai seguir, né, à risca, ponto a ponto do que está ali. Até porque a gente cansa, a gente anda, né? Tem imprevisto. Foi uma viagem que a gente fez em agosto, de 15 a 21. A gente passou esses 6 dias no bairro da República. É bem próximo ao metrô, e foi um negócio até engraçado, que assim que a gente chegou, que foi de ônibus, né? Rio, São Paulo. Quando chegou na rodoviária, a gente falou, vamos de metrô? Vamos. Se enrolou um pouquinho para comprar bilhete, normal, é diferente, é uma metrópole, tem um sistema massa de bilhetagem. E quando a gente desceu na República, a gente estava pensando em pegar um Uber para andar 2 quarteirões. É porque a gente não sabia exatamente onde é que ficava o Copan e qual seria a distância. Como a gente estava com muita mala, a gente ficou com esse receio, mas a gente foi a pé. Coisa de 300 metros só, né? É bem perto, decisão muito acertada em relação à localização, né, de onde a gente ficou, que era bem perto do metrô. Então isso fez com que a gente tivesse um acesso para poder sair e fazer várias coisas utilizando o transporte público. E é sempre bom pensar, quando você for fazer um rolê desse, de você estar próximo a transporte público, um metrô, ou então um ônibus, que vai facilitar o seu deslocamento na cidade. Se os pontos que você quiser circular ficarem próximos a transporte público também. Você também pode ver se você pode fazer muitos dos passeios, das visitas, a pé. Poderia ter ficado num local mais próximo, talvez da Paulista, mas a gente ficou hospedado no Copan e a gente usou o Airbnb. Primeira experiência que eu tive com o Airbnb e foi super bacana. Era um apartamento simples, um quarto só, não precisava de ter mais do que isso também. E era um edifício que ele é icônico, né? Ele tem uma arquitetura moderna. A hospedagem, ela também foi proposital. A gente está ali porque eu gosto de arquitetura. E ela proporcionou várias experiências para a gente, tanto pela localização como pelo fato do Copan ser um prédio histórico e ele ser também parte, né, dessa identidade de São Paulo. E estar, né, na República, que é um bairro cheio de referências históricas e cheio de pontos de interesse, fazer uma visita, né, e sentir o que é de fato a cidade. Um ponto assim estratégico para você ficar, e é interessante, né, por ter toda essa composição entre arquitetura, localização, acesso ao transporte. E o legal de lá, tem certos restaurantes, né, certos locais para comer, você comprar comida, e também tem mercado ali perto, tem muito mercado. Então você pode comprar aquela água para deixar no quarto, você pode comprar até comida. Eu cheguei a comprar, fazer uma refeição rápida antes de seguir a caminhada, né? Seguir a jornada. Dentro do próprio Copan tem coisas interessantes. É um prédio misto. A parte residencial, o pessoal vive ali em cima, e a parte de baixo ele é misto. Tem restaurantes, lavanderias, tem livraria, tem cafeteria, tem cachaçaria, diversos serviços que você pode fazer no Copan sem precisar sair de lá. Porque ali é uma área que é centro da cidade. Um pouco complicado você ficar passeando à noite, tarde da noite por aquela região. Você pode descer, comer no prédio ali embaixo, depois subir e voltar a dormir tranquilamente. Em relação à comida, né, a gente já chegou no Copan faminto e tendo algumas experiências gastronômicas, umas muito boas, outras não muito agradáveis. Primeiro dia a gente chegou, tem um bar Dona Onça, que fica no Copan, é um bar que é bem famoso, e Juliana falou, pô, vamos lá, é legal, é famoso, etc, vamos conhecer. Só que foi uma experiência muito desagradável, porque só tinha gente no restaurante, basicamente, né? A gente mais uma mesa, e um pessoal chegou uns 10, 15 minutos depois, a gente ficou lá fora. Só que demorou muito para sair a nossa comida, muito, muito, muito. A comida veio fria, né, gelada, e uma porção assim ridícula, né? A gente pediu um bife a cavala, que você tem ideia, o ovo do bife era ovo de codorna. 6 pãezinhos, era um negócio assim muito refinado para a fome que a gente estava. Só que o atendimento também desagradou bastante. Não recomenda você ir pro bar Dona Onça, né? Tomou um drink também, que eu não curti muito, a Juliana gostou e etc.
Só que à noite a gente foi encontrar com as amigas da Juliana do outro lado da rua, que era no Copanzinho, que é um bar e restaurante. Bem do lado do Copan. Foi outra experiência. A gente comeu bem, o preço era justo. Sai de lá passando mal. Cerveja geladíssima, porções generosas e foi ótimo. Foi ótimo, porque eu comi um sanduíche. Você comeu um sanduíche também, né? Aham. As meninas comeram pastel, coisas assim variadas. Só que eu saí de lá passando mal, porque assim, a comida bateu. Eu tava morrendo de fome, porque a gente chegou à tarde e o Dona Onça me deixou com mais fome, E com mais raiva, pobre. e mais pobre, com raiva e com razão. E quando eu fui no Copanzinho, tinha um sanduíche que você come e sai de lá satisfeito, assim, pronto para dormir, de tão pesado que você tá. Não vou nem falar o preço, que dá até saudade. Foi muito bom, valeu super a pena, foi também um momento super gostoso, né, que eu tive com as amigas que eu fiz um trabalho remoto e foi o primeiro encontro que a gente teve, assim, presencial, então foi um momento especial também. A gente chegou aí no Copanzinho mais 2 vezes, só que foi para viagem, então totalizando 3 vezes, né, de tanto que eu gostei do Copanzinho e a comida era boa. A segunda vez que eu fui, eu estava com muita fome e eu pedi sanduíche e mais um aperitivo. Só que quando eu fui ver, era comida para 5 pessoas. Na verdade, porque tu pediu os sanduíches, né, para mim, para você, e pediu 2 porções, uma porção de batata, uma porção de provolone empanado, e era muita coisa. Só que o sanduíche já vinha com batata frita. Então foram uma porção de batata frita para sanduíche, uma grande de provolone empanado, Beirute, que era um sanduíche que teve que vir em 2 caixas. Enorme. Só o Beirute e o provolone já resolveria a situação, mas Totalmente. foi muita comida. Até que a gente comeu no outro dia, foi comendo. A gente teve que parcelar o lanche, porque não dava para comer uma vez só. Mas é uma boa recomendação. Super. E para quem está hospedado no Copan, né, fica sendo uma opção muito prática. Acaba sendo um serviço que está ali, né, no combo de quem está hospedado, que está ali por perto. Em relação à gastronomia, a gente fez muita coisa em São Paulo, uma cantina italiana. No Bexiga, foi muito bom. Bexiga. A gente comeu pizza em São Paulo. Falando em serviço de quarto, né? Meu Deus, que pizza maravilhosa. Chega em menos de meia hora. É um negócio que é absurdo, né? Chega como? Quentinha. Quente. E ainda vem uma garrafinha de azeite pra você botar na pizza. Era azeite Andorinha. Botar na pizza e comer. Mas é uma pizza deliciosa. Não quero nem saber o preço, mas vale a pena. Mas aí, São Paulo faz jus à sua fama de pizza de alta qualidade, porque foi maravilhosa. Foi uma pizza da 1900 também, né? Uma pizzaria tradicional. Você consegue comer uma bela de uma pizza em São Paulo, um preço um pouco mais acessível do que a 1900. A questão de eu ter pedido de lá também é porque era uma experiência também, tá? Experiência gastronômica. Né? E foi boa. A gente teve também no bairro da Liberdade e comeu comida asiática. Foi num fast food. Era um restaurante tipo de franquia. Que ele era todo decorado. Artigos asiáticos, né? Anime, balão, aquelas coisas todas. Kimono pendurado, como se fosse uma rua. Mó barato isso. E a comida ela era mais fast food. Então saía rápido. Não era um restaurante japonês que tu senta tradicional, não. Era algo mais franquia mesmo. Até porque André em restaurante japonês eu acho que não deve ser uma coisa muito comum, já que ele não gosta de peixes e frutos do mar. Não funciona. Nós comemos também no restaurante do Ibirapuera, é razoável, assim, é bem servido, mas não é muito barato. Até porque está no Ibirapuera. Acabamos comendo em shopping alguns dias por conta do deslocamento, facilitar a logística. Na Paulista tem um Sesc e no Terraço eles têm um serviço de café. Você agenda para tomar café lá e aproveitar a vista. Na verdade, você agenda para visitar o Terraço, para ter a vista da Paulista e ter um café lá. O café é do Sesc, então você tem uma qualidade boa de comida, de serviço, e você pode aproveitar a vista, tomar um café ali, vendo o trânsito de São Paulo, vendo aquele mar de prédios. Mas é uma vista panorâmica da cidade. É um passeio legal e ele é gratuito. Você não paga para fazer a visita, mas você tem que agendar pelo site com antecedência.
e você fica lá à vontade. E um café gostoso, com preço justo, então é um passeio legal, concorrido, porque está num ponto de interesse e é muito legal, mas é uma super dica. Entra no site e agenda tua visita e aproveita. Nós tomamos café também na Santa Efigênia, não foi? Padaria Santa Efigênia tem uma filial no Copan. Nós também almoçamos no Sujinho, um bar e restaurante, tradicional de São Paulo. A gente comeu uma feijoada. Que bela feijoada. Eu fiquei mais de olho na comida dos outros, que era um churrasco, uma paleta, tinha umas peças de carne bem suculentas, assim, bem apetitosas. Era tradicional comer feijoada, né? Naquele dia, comer uma feijoada. E ela estava bem servida, como Isso. São as porções no Sujinho. Estava uma delícia. Era comida pra caramba. Vale a pena. Mas eu fiquei de olho na carne na carne da mesa do lado. Mas Quando vale a pena. gente voltar para São Paulo, ele vai ter que pedir outra coisa, que ele ficou pensando no bife da mesa do lado. Em termos de passeios e visitas, nosso objetivo era conhecer, no meu caso, e revisitar algumas exposições, alguns museus, no caso da Juliana. No primeiro dia de visitação, a gente foi no Ibirapuera, né, no Parque Ibirapuera. Demos um passeio por lá, senti meio triste, né, com o abandono, né, a privatização que está tendo lá, tanto direta de estarem loteando alguns espaços para marcas estarem explorando uma área pública, quanto indireta, problemas estruturais lá e o pessoal está deixando desabar para poder fazer o que eles querem fazer. Em relação a essa visita ao Ibirapuera, né, aquele percurso do Uber que foi bem interessante também, para sentir um pouco, né, o que é a cidade. A gente teve um trajeto de Uber do Copan até o Ibirapuera que foi bem legal, né, uma conversa bem interessante. A gente pegou um motorista, ele estava com a camisa do Cacique de Ramos, do Rio de Janeiro. Então eu puxei papo com ele e a gente foi descobrindo algumas coisas assim, bem características de São Paulo, né? Esse motorista, ele era um torcedor de torcida organizada do time de São Paulo e ele contou várias histórias que ele estava se preparando para viajar para Minas, porque ia ter jogo do time dele, e ele circulava muito com a torcida no ônibus, Brasil adentro, para participar, assistir, né? acompanhar o time, o clube dele. Ele confessou pra gente que ele queria ir no Rio de Janeiro, conhecer o Cacique de Ramos, turistar por lá, que ele nunca tinha turistado, apesar de já ter ido diversas vezes no Rio de Janeiro como torcedor, mas ele nunca tinha ido como turista. E ele até perguntou, pô, você morou na Penha, né, perto do Cacique de Ramos e nunca foi lá? Pô, como é que você mora ali do lado e nunca foi no samba, nunca foi na feijoada do Cacique de Ramos, tão famosa? Quase que indignado comigo, né? E o que foi mais engraçado foi quando ele parou no Ibirapuera, ele falou e confessou. Pô, eu moro em São Paulo, nunca fui no Ibirapuera. A gente começou a rir de maneira tão natural que falou, olha, tá vendo? É a mesma coisa, né? É porque tá aqui perto, a gente não vai porque é logo ali. A gente acaba não valorizando. A gente riu um bocado, trocou essa ideia e seguiu visita no parque. A gente chegou cedo, então tinha o objetivo de visitar o MAM, né, que é o Museu de Arte Moderna de São Paulo, que fica no Ibirapuera, e também visitar o MAB, que é o Museu Afro-Brasil de São Paulo. Foi primeiro no MAM de São Paulo, estava tendo um panorama de uma exposição, né, de tal do MAM, um pouco também desse questionamento da arte, né, que a gente viu em vários museus ao longo dessa viagem, né, Rio, São Paulo, Minas, panorama do centenário da Semana de Arte Moderna, então tinha um pouco criticando, analisando esse movimento. A gente também passou na biblioteca, que foi massa, a gente conheceu a biblioteca do MAM de São Paulo, e assim, rapaz, dá vontade de morar lá. A gente foi super bem recebido pela bibliotecária. Ela foi lá, pegou os livros, a gente conseguiu fazer uma pesquisa rápida, que é de interesse, e super solícita. Isso, é um espaço que, para quem pesquisa ou para quem tem interesse em arte em São Paulo, onde você pode consultar vários materiais. A equipe é super acessível, como o André falou, e o acervo é um acervo muito rico, então tem todo um ambiente e suporte para você desenvolver seus interesses em arte, sendo artista, pesquisador, ou também uma pessoa interessada, né, nessas temáticas. Você vai encontrar muita coisa legal
na biblioteca do MAM, disponível e acessível. Em relação, né, à Panorama. exposição, é algo que está ali nos meus pontos de interesse da pesquisa, né, da tese, como que esse tema, né, tanto do centenário da Semana de 22, como do bicentenário da independência, está se articulando com questões muito atuais, de pensar, né, o cenário artístico, o papel da arte também refletir sobre a sociedade. Então foi super interessante nessa visita ao MAM. E de lá a gente foi para o MAB, Museu Afro-Brasil. Eu fiquei espantado. Ele estava tendo 3 exposições simultâneas. Começando pela exposição do Mestre Didi, que é um artista fantástico. Quem não conhece o Mestre Didi deveria conhecer, porque as obras dele são impactantes e você é aquela coisa, né? Você bate o olho, você sabe que é Mestre Didi. Foi uma oportunidade de ver várias obras do Mestre Didi reunidas numa exposição. Muitas das obras do Mestre Didi, elas compõem um acervo do MAB, porque eram parte do acervo pessoal de Manuel Araújo, que recentemente partiu, né, que era o grande idealizador do Museu Afro-Brasil e que, né, recentemente acabou nos deixando. E ele tinha reunido várias obras do Mestre Didi e a gente teve essa oportunidade de estar no MAM vendo essa exposição, né, de várias peças dele, conhecendo o trabalho dele mais de perto. Tinha uma outra exposição temporária que estava também articulada com essa discussão, né, do bicentenário da independência, articulando com a história de São Paulo. Isso. Tinha esse foco no papel de São Paulo nesse contexto, mas tinha também essa discussão em relação ao bicentenário da independência num plano mais nacional. E depois a gente foi para Permanente, que é um mundo assim, de cultura afro-brasileira, literalmente, né? Que dá realmente o nome ao museu. Porque é muita informação, é muita densidade e é muita obra, assim... você tem diversos artistas, diversos movimentos, diversas técnicas, tem escultura, pintura, você tem muito da questão cultural. Não necessariamente são artefatos ou obras feitas por artistas, digamos que consagrados ou conhecidos. Artefatos que pertencem à cultura afro-brasil. É porque a gente, quando fala em cultura material, está relacionado a determinados povos, a gente tem uma expressão artística que ela se dá a partir da comunidade, a partir do coletivo, e não necessariamente um artista fulano ou ciclano. A autoria daquela peça não é o que é mais significativo do ponto de vista da arte tá ali executada, até porque, dependendo das peças, elas não necessariamente foram produzidas dentro do sistema arte. A gente tem esse debate aí, quem é da arte sabe muito bem como é um processo de artificação. Peças que são religiosas ou que têm outros usos e tal. Mas o MAB é isso, essa pancada, assim, quando a gente adentra realmente a exposição permanente. A gente precisa ter um certo foco, um mapa de percurso, alguma estratégia, porque são muitas coisas que tem para ser vistas. Com temáticas diferentes, com abordagens diferentes. E ainda tinha uma parte que estava em montagem ainda. Isso. E eu acho que ele é interessante você ir conhecer, mas eu acho que ele também funciona como meio que um acervo, uma reserva técnica aberta. Porque você pode ir lá para pesquisar alguma coisa específica. Você vai ter essa questão da religião, mas não só necessariamente o que acontece no Brasil. Você tem uma articulação com essa questão afrodiaspórica, porque isso é uma essência, né, não só da diáspora brasileira, mas de todas as diásporas, de como que ela se conecta com as expressões em África, né, culturais. E você tem tudo muito explicado, tá tudo muito bem catalogado. Você tem que ter um certo tempo, não só para poder tomar conhecimento, mas também para
poder assentar isso dentro da sua cabeça, porque é muita coisa que tem lá dentro. E para assimilar toda essa densidade da cultura afro-brasileira, que muitas vezes não é vivenciada, não é explorada por todo mundo. Quando a gente fala, né, da periferia, de comunidades quilombolas, isso está muito no cotidiano porque é a nossa vida. Mas se você sai de determinados contextos onde isso está acontecendo, como a vida das pessoas, a gente não tem esse acesso ao conhecimento sobre cultura afro-brasileira nas dimensões e na riqueza que o MAB traz. Então, para muitas pessoas, isso pode ser, né, um impacto, uma novidade muito grande, principalmente pela quantidade de informação que o Museu Afro-Brasil traz. E é importante também destacar que o MAB tem uma biblioteca, a Biblioteca Maria Carolina de Jesus, também, que você pode estar acessando e conhecer, pesquisar muito mais sobre cultura africana, afro-brasileira e de outras diásporas também. Chegou uma hora que a gente já estava morto, já não aguentava mais. Saiu com o museu fechando, né? Foi. Verdade, faltou pouco pra gente ser expulso lá de dentro. A gente chegou saiu acho que às 5, 6 horas, né? Não expulso por ter causado nenhum tumulto, mas é porque tava no horário mesmo. A gente foi na lojinha do MAB e eu fiquei encantado. Tinham obras de arte, tinha umas obras do Caribé, umas gravuras, eu não lembro agora qual era a técnica de gravura, mas elas estavam sendo vendidas. E eu falei, rapaz, como é que uma obra que tá no museu, da tiragem da obra que você podia comprar? Assinado pelo artista. É dinheiro? Era. Era muito dinheiro? Era. Mas dava pra parcelar. Tanto que ele ficou fazendo conta. Assim, rapaz, se eu comprar... Não, isso vai ficar pra, tipo assim, herança de família, não sei o quê. Aquela vontade de ter arte em casa, né? De colecionar arte. Ele estava querendo colaborar para o acervo. O acervo da família. Brincadeiras à parte, caí em lucidez, não tenho dinheiro. Então ele acabou não levando. Foi muito mais o calor da emoção de estar tão próximo. É muito mais você poder pegar uma obra de arte e você poder ver, palpar. Ela não está atrás de um vidro, atrás de uma corrente, atrás de uma faixa, com segurança do lado. É um negócio muito mais... É possível adquirir uma obra de arte. E é a emoção de você pensar que pode ir para sua casa, desde que você tenha dinheiro. Não é o meu caso no momento, mas pode ser em algum momento. A possibilidade de sonhar de ter uma obra em casa. Você que coleciona o álbum de figurinha da Copa, sai quase o mesmo preço. Tô brincando. Nós fomos também no bairro da Liberdade. A gente foi conhecer, dar um rolê por lá. Você pega o metrô, desce na estação e você consegue circular e ver um pouco de cultura asiática. Não vou me aprofundar aqui, mas sempre é importante pontuar, né, que a Liberdade hoje tem essa característica, né, de cultura asiática. É um bairro muito importante para a história, né, da população afro-brasileira em São Paulo. A história do bairro, muitas vezes não só não é enfatizada, como ela é invisibilizada. Então, deixo aqui também lança essa pulguinha atrás da orelha de vocês, pesquisar um pouco, procurar saber da história do bairro da Liberdade para além da cultura asiática, que é interessante. Eu achei massa lá porque, como tudo é novidade, então tudo se torna fotografável. Então, achei um lugar massa para fazer fotografia de rua. E a gente também passou nos mercados, né? Tinha muito produto realmente vindo direto da Ásia. A Juliana comprou uns macarrões instantâneos, né, para dar de presente, bem apimentado, aquela coisa toda. Eu cheguei a experimentar um refrigerante de melancia. Trouxe um para presentear também. Trouxe um de presente. É um refrigerante doce, mas o preço é meio salgado. Vale a pena experimentar porque faz parte do passeio, faz parte da experiência. O pouco que a gente andou, o pouco que a gente circulou, a gente viu muito de cultura asiática. Para quem estiver em São Paulo e tiver interesse em passar na Liberdade, é legal ir no final de semana e no domingo, que é quando o bairro está naquela efervescência e você tem muita coisa para ver, para experimentar. Quem gosta de comida asiática vai ter várias opções de comida japonesa, tailandesa, chinesa, muitas opções boas, interessantes e com
preço variado, né? Nós também visitamos a Avenida Paulista em 2 momentos. Uma ao longo da semana e outro foi justamente no domingo, onde é que era mais movimentado. No longo da semana, a gente aproveitou para fazer uma série de visitas. A gente foi lá no Sesc Paulista, que tem a vista da Avenida Paulista. De lá a gente saiu, foi na Casa das Rosas, que ficava do lado. Estava fechado para reforma. E atravessou a rua e foi na Japan House, que eu vi que era uma recomendação boa para quem gosta de arquitetura, de cultura japonesa. E foi um tiro no escuro muito bom. Tinham 2 exposições, a gente só foi a uma por causa do tempo corrido, e ela mexia muito com essa questão tecnológica, né? Suportes tecnológicos para você produzir arte. Posso dizer assim? Produzir efeito também no público. A gente viu coisas bem interessantes e tal, como você trabalhar com a luz, criar uma sensação de ambiente. De esmagamento, de movimento, de vertigem. Tinha uns robôs, umas coisas bem tecnológicas, que o suporte deles era justamente robótica, de programação, de tecnologia, NFT, e aí vai. Tinha uma biblioteca lá, que eu não tive coragem de pegar nos livros. Era algo muito delicado, né? E eu não queria engordurar os livros, nem nada disso. De lá a gente foi para o MASP, teve uma dificuldade grande para acessar o museu, por conta do ingresso, tinha que ser pela internet. Assim, uns contratempos que eu achei muito desnecessários, mas por conta do momento do museu também. O processo de compra dos ingressos ali na hora não está nada acessível. Demanda que você tenha um acesso bom à internet no celular para você poder cartão de crédito, comprar, tem que ter cartão de crédito. E ter dinheiro, porque o ingresso não é barato, não. O ingresso R$50 para você subir no museu e ter 3 andares em montagem, fica difícil. Porque o MASP está em obra, né? Ele está num processo de expansão para um edifício ao lado. Tudo isso gera transtornos que fazem com que o MASP esteja sem bilheteria. E aí a gente enfrentou um pouco de dificuldade. Eles têm que melhorar. A gente, como cliente, tinham 5 cabeças lá falando: você tem que pegar o celular e comprar na internet. Eu falei: aonde? Vai no QR Code, te vira aí. Era isso o atendimento. Você não tinha nada. E eu fiquei imaginando, minha mãe ali, ela não ia entrar no MASP. Não ia. E o que a gente viu lá no MASP, que foi super interessante lá? No MASP a gente viu a exposição do Dalton Paula, né, Retratos Brasileiros, que é bem interessante para mim, assim, tem um interesse, né, de pesquisa muito grande. Foi legal poder ter, né, visto esse trabalho do Dalton. Também tinha uma exposição do José Yanomami. A visita dessa vez ficou realmente nessas 2 exposições temporárias. E o resto estava em montagem. Eu fui ver pela primeira vez a exposição permanente. Eu vi um monte de obra de arte que a gente só vê em livro, né? Tem Monet, Manet, Van Gogh, Degas, Rembrandt, Mondrigliani. Tem um monte de artista super famoso que eu sempre via em livro de história da arte. E tá tudo lá para a gente poder ver. O que eu gostei muito do museu, da parte permanente, é como as obras elas estão dispostas. Elas ficam em painéis de vidro, que isso dá uma permeabilidade, uma visão ao todo do vão do MASP, né, do museu. Então, no início, na entrada, você consegue ver o fundo. Você consegue mais ou menos imaginar quantas obras você vai ver. Você tem uma visão do todo e você vê isoladamente cada quadro. O nome da obra, a técnica, né, o catálogo da obra, ela fica atrás do quadro. Você posto a ver e a observar a obra, e só depois você vê quem realmente é o artista, quando foi feito, qual foi a técnica. Eu achei isso muito interessante, porque você não fica procurando, né? Você realmente leva o tempo ali admirando a arte. Muita informação, muito cansativo, né? Você acaba ficando exausto mentalmente, essa estafa. E de lá a gente foi para o IMS, Instituto Moreira Salles, para poder ver mais obras de arte, né? Mas no caso, fotografia. Que aproveitou também para ver uma sessão de cinema, viu um filme mineiro, mas a exposição que a gente foi ver foi a exposição de Walter Firmo. Uma exposição maravilhosa, com o trabalho do Walter. Estavam em 2 pisos, tinha muita coisa, muitas fotografias assim icônicas, né? Que é aquela fotografia que é a assinatura dele, assim, você bate o olho, você sabe que é Walter Firmo, e foi muito legal ver as obras dele reunidas ali
no IMS, e também com o suporte de alguns vídeos documentais do Walter falando. Assim, conhecer um pouco da história dele, assim, para mim foi muito interessante, muito impactante. Fotografia numa escala grande, você tem quase 1:1 o tamanho da pessoa, impacto das cores, né, da impressão, posição, né, a curadoria do material, muito legal para a gente poder ver. O vídeo mesmo documental, sentar e escutar o Walter falando da história dele, dá uma outra dimensão para o trabalho dele, sabe? A gente começa a conectar a intencionalidade com a trajetória dele e entender a fotografia dele com uma profundidade assim fantástica. Acho que o IMS está de parabéns, a curadoria, os responsáveis pela exposição, porque ficou muito, muito legal mesmo. Em museus, a gente também foi no Sesc Pinheiros, né? Teve que a gente foi em Pinheiros fazer umas visitas, só que o Sesc também estava em montagem, então a dica que a gente dá é sempre pesquisar e confirmar antes, né? E confirmar os locais que você vai viajar para ver se está realmente com exposição ou se está em montagem naquele ato entre uma exposição e outra. Também foi ao Instituto Tomiotaki e também tinha uma grande ala lá em montagem de exposição. A gente viu uma da casa que, né, não era permanente, mas era uma exposição das obras dela. Tinha uma outra exposição temporária ao lado, mas o andar de cima, que teria uma galeria maior, todo ele estava em montagem. E não foi uma viagem perdida, mas não teve um aproveitamento de 100%. Nós fomos também no Itaú Cultural ver a exposição Os Primórdios do Brasil. Cartografia, gravuras, mas com uma curadoria, diria que um tanto questionável para as nossas percepções de hoje em dia. Depois a gente sair do Museu Afro-Brasil, de ter uma carga de cultura, de um entendimento, 2022, ano da Copa, ano da tecnologia. E também a abordagem crítica do MAN, né, de São Paulo, que também fazia uma outra perspectiva. Essa exposição que o André está falando agora, que estava no Itaú Cultural, ela é a partir de um acervo de um dos diretores, fundadores da instituição, que tem essa perspectiva do início da chegada da colonização no Brasil, então traz um olhar mais colonial, gravuras do Debré, outras imagens que reposicionam essa narrativa colonialista e nacionalista hegemônica. A gente se confrontou falta de crítica incisiva, né, na curadoria em relação a essa imagem de Brasil, justamente no momento do bicentenário. Eu diria que até falta de diálogo em alguns pontos. Porque você tinha toda uma estrutura hegemônica e a parte do povo originário era uma televisãozinha que só funcionava se você ficasse parado na frente dela. Você saísse e zerava o vídeo. Ou seja, era uma proposta que eu acredito que ela precisa ser repensada, né? Revista. É algo muito, vamos dizer assim, do século passado, início do século passado. É um ponto de vista ainda muito brancocêntrico e sem muita disposição de dialogar com outras narrativas e outras formas de contar a história. Tem uma perspectiva crítica na proposta, né, expositiva. E que entrava num conflito muito grande com a outra exposição que estava no subsolo. E aí você vê, né, a complexidade das instituições. A outra exposição era a exposição do Bispo do Rosário, né, uma exposição que perpassava 3 andares, vasta, não tinha somente obras do Bispo do Rosário, principalmente dele, mas tinha de artistas que dialogam, que têm o Bispo do Rosário como uma inspiração, como uma referência, obras de outros artistas inseridos nesse contexto também da arte dentro de instituições manicomiais que levam a gente a refletir assim, sobre muitas coisas e principalmente também sobre essas instituições e todos os processos e contradições. Toda aquela carga que traz o Bispo do Rosário com a obra dele. E aí, o que você achou da exposição lá? Eu não gostei, não. Não gostou da exposição? Não é o que eu gosto, não.
não me trouxe impacto. Tinha pontos de reflexão lá, e principalmente o impacto de ver o manto do Bispo do Rosário em exposição, que traz um ponto de reflexão para quem conhece a obra e a história dele. Também como que se conectam as coisas. Tinha foto do Bispo do Rosário no IMS, porque o Walter Firmo fotografou ele. O manto dele ser um ponto de reflexão, o fato dele estar em exposição e dele estar preservado quando o bispo manifestou pública e textualmente que gostaria de ter sido sepultado com aquele manto. Aí fica aquela crítica. Quem detém o poder em relação ao artefato, à obra? O artista manifestou essa vontade que não foi respeitada, e hoje a gente tem acesso a poder ir numa exposição e ver aquele manto, não deveria estar ali. E muita coisa em museus, elas por trás têm uma história muito parecida com essa história do bispo. De museus e museus, a gente também teve na Galeria do Rock, né? Para um passeio mais de compras. E eu não conhecia, e fica perto do Copan. Tive 2 vezes lá, né? A primeira a gente foi junto para poder conhecer, ver as lojas, conhecer várias coisas. Na segunda eu fui mais para comprar. Acabei comprando essa camisa aqui do Bafofinho, né? É belíssima camisa. Tem muita coisa legal lá para comprar, né? Para quem gosta de skate, de rock, de metal, de RPG, cosplay. Tem muito artigo para você poder comprar e andar pela cidade, passear naturalmente. Tem a possibilidade de muitos itens para você personalizar, criar sua identidade. É um lugar interessante e o prédio também é bonito. Tem uma arquitetura diferente, assim. Eu não saberia nem. É um moderno meio de transição, assim, um negócio meio diferente. É diferente. Porque tem umas formas que não são muito do modernismo, tem um pouco de mistura com arte déco, é uma coisa diferente, alguns elementos de arte déco. Quem gosta de fotografar, é um lugar legal, mas digo fotografia com a câmera profissional e tudo mais. Para poder fotografar lá, você vai precisar de autorização, então você tem que passar na recepção, procurar o local adequado, para poder assinar a papelada, assim como também foi no Ibirapuera, tem alguns outros locais também que seja necessário. É mais por uma questão de registro, para eles saberem quem está fotografando lá e para não ter risco de alguém chegar lá e fazer um trabalho comercial, explorar, né, ganhar dinheiro em cima da imagem da galeria ou das pessoas que estão por lá. E encerrando, né, qual foi o ponto alto da visita a São Paulo? Para mim é difícil dizer qual foi o ponto alto da viagem, porque teve muita coisa legal. Mas acho que conectar a visita do IMS do Walter Firmo com a exposição do Itaú Cultural foi uma coisa bem legal. Ter esses 2 momentos fazendo sentido e se conectando. São Paulo foi meio que um fechamento dessa parte de museu às outras viagens que a gente fez no Sudeste. Essa relação que a gente teve com o bicentenário da independência, essa questão do centenário da Semana de Arte Moderna, ela meio que veio se complementando em cada lugar que a gente visitava, em cada museu que a gente visitava, tinha muito disso. Então, os museus foram uma parte importante da visita para mim, foi muita coisa nova. E a pizza de São Paulo também para mim foi um ponto alto da viagem. E pensar sobre o centenário da Semana de Arte Moderna na cidade onde ela aconteceu, tendo passado no lugar onde ela efetivamente aconteceu, que foi no Teatro Municipal, tendo visitado a Casa Mário de Andrade, que eu acho que a gente não falou antes aqui na conversa, mas nós fizemos uma visita à Casa Mário e, né, Mário de Andrade foi uma das figuras, né, centrais para esse momento da Semana de 22. Então, foi importante, né, e foi significativo também. Encerrando o nosso rolê por São Paulo. Se você gostou, curte, fortalece o nosso canal, o nosso vídeo, se inscreve no canal e comenta aí o que você achou do vídeo, se você tem alguma sugestão de São Paulo. É isso aí, né? São Paulo é essa cidade aí cheia de coisa interessante. Tem muita coisa que a gente não viu, que acabou ficando de fora. Então dá aí uma dica pra gente quando a gente voltar para São Paulo, onde é que a gente tem que ir, o que é que a gente tem que conhecer. É isso. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.